Quantos estavam aqui a última vez que eu trouxe a palavra? Acho que foi logo depois do camp, né? E eu tinha comentado que Deus tinha me dado uma palavra enquanto eu estava passando roupa. Hoje eu não passei, já estava passada, mas naquele dia eu passei roupa antes de vir para cá. E ele tinha falado que agosto, setembro e outubro estava iniciando uma temporada de cumprimento de promessas. Amém? E nós já temos ouvido alguns testemunhos desse período aí, porque hoje é que dia 1º de setembro. Então, o mês de agosto já se foi. Muitas pessoas já têm algo para compartilhar, mas temos aí setembro e outubro para ver a manifestação poderosa do poder de Deus na nossa vida. É para aquele que crê, é para aquele que está com o coração queimando, crendo que existe um Deus poderoso sim, que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pensamos ou imaginamos, através do seu poder que opera em nós, a própria presença do Espírito Santo. Obrigada, Léo. Valeu, querido. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o Deus da esperança, o nosso Deus. A palavra diz que Ele é sim o Deus da esperança. Abra lá sua Bíblia em Salmos 33, por favor. Vou ler. Salmo 33, a partir do verso 12. 33, 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do lugar de sua habitação, Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal, a fim de livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor é vida e poder. E a gente sabe que lá em Efésios 2, a partir do verso 12, Paulo está falando ali para a igreja, falando sobre os gentios. E ele diz assim, abra lá, por favor, Efésios 2. Efésios 2, 12, Paulo aí falando sobre os gentios, né? Que eles foram unidos pela cruz com o povo de Deus, mas diz assim, naquele tempo, e era o nosso caso também antes de conhecer Jesus, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que a gente vê isso, aqueles que ainda não tiveram o privilégio, a oportunidade que nós já temos de conhecer esse Deus maravilhoso, de reconhecer sobre a nossa vida essa obra poderosa e definitiva, a entrega de Jesus, andam por aí sem esperança. E é muito triste você olhar nos olhos de uma pessoa e ver que ela não tem esperança. Os olhos são opacos, não tem vida, não tem força, não tem nada. É uma pessoa sem esperança, é uma pessoa totalmente
privada da presença de Deus, porque ainda não conhece. Mas Deus conta comigo e com você para apresentar o Deus da esperança, o Deus que é poderoso para restaurar tudo o que a gente precisa. Assim foi na minha, na sua vida, e assim será com muitos outros que o Senhor colocar nos nossos caminhos nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde há uma graça, um poder do Espírito Santo aumentando a cada dia. A gente tem que vir para os nossos encontros com essa expectativa, o que Deus vai fazer hoje. A gente não veio aqui para ver uma pessoa falando, a gente não veio aqui porque, né, o louvor é maravilhoso e é assim, a gente veio para adorarmos juntos, mas nós temos que vir na expectativa que um joelho vai ser curado, que uma dor que você está sendo escravo aí por tanto tempo vai desaparecer, porque o Deus da esperança, o Deus do poder, o Deus da glória está aqui nesse lugar, se manifestando poderosamente. E Ele se manifesta na vida daquele que crê. Nós cremos, amém? Nós somos aqueles que creem e não retrocedemos da nossa crença. Porque temos todos os dias, não de forma passiva, como eu falei, mas de uma forma com o coração ali queimando, falando: Deus, eu sei que há mais, eu sei que o que eu já vi é muito bom, mas eu sei que há muito mais. Existe um mundo lá fora, um mundo sem esperança, um mundo onde as pessoas não conhecem Deus. E não há nada pior do que não conhecer o Deus que nós conhecemos. E a gente que conhece, nós temos que valorizar essa presença, sentindo ou não sentindo, vendo ou não vendo, porque Ele é real e a sua presença está se movendo na vida dos filhos que têm aberto o coração para essa grande obra que Ele começou e vai terminar no dia que Jesus aparecer naquelas nuvens para buscar uma igreja santa, separada, sem mácula, apaixonada pelo seu Senhor Jesus Cristo. E a gente não se apaixona por alguém que a gente não conhece. E se nós lermos a palavra, se nós pedirmos ao Espírito revelação, nós seremos mais e mais apaixonados por Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque os olhos dele são como fogo, e não tem como você ter um encontro com Jesus e permanecer apático, desanimado, sem vida, porque Ele é a vida jorrando dentro de nós. Nós temos uma fonte a jorrar para a vida eterna, e se talvez nessa noite essa fonte aí está meio um pinguinho, se prepare, porque Ele está disponível para aumentar essas águas dentro de você, porque Ele é o poder. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação, a palavra de Deus é o poder para transformar vidas nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta: tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Levante sua mão. Tem alguém nos visitando? Amém, bem-vindos. Mais alguém? Bem-vindas, tudo bem? Muito legal, é isso aí, pegando o pessoal do Somar de surpresa, mas é bom. Eu queria ter essa certeza se tinha alguém, porque a maioria dos rostinhos que eu estou olhando aqui é todo mundo de casa, mas glória a Deus. Sejam bem-vindos, essa é a casa do Pai, e a gente está aqui para compartilhar essa palavra que é o poder para transformar a vida de todo aquele que crê. Amém? E cada dia mais a gente tem que vir. Que bom que você já é de casa, que você está aqui, que você tem vindo aos encontros da manhã, aos encontros da Wake, assistido às lives de oração, aos cultos de quinta, porque essa é a nossa vida. A nossa vida é estar reunidos para que a gente receba aquilo que a gente precisa, para quando a gente chegar lá fora, a gente fluir o poder de Deus que está em nós, aquecido. Não uma aguinha morna, uma aguinha parada, mas uma água fervendo. Algo que mexe com a gente, que borbulha dentro de nós, por mais e mais de Deus. Há um mundo sedento, sem esperança. E nós temos uma fonte para saciar. E é o tempo também, eu creio, nesses 2 meses aí de cumprimento de promessas, e serão para a glória de Deus, serão para testemunhar para aqueles que ainda não conhecem, estão sem esperança de que há um Deus poderoso, que é o meu e o seu Deus, e essas pessoas serão impactadas pelo cumprimento das promessas nas nossas vidas,
porque você vai poder testemunhar, assim como nós já podemos, tantas coisas o Senhor já fez na nossa vida, mas aquele que fez na minha vida é o mesmo que vai fazer na sua, porque Ele é bom, porque Ele te ama, porque um preço foi pago por amor a nós. Amém? Quando a gente vê Jesus, né, andando no seu ministério aí terreno, a gente vê que Ele era a própria esperança. As pessoas, né, Ele encontrou pessoas de todos os tipos, passando necessidade, desacreditados, humilhados, amargurados, esquecidos e até mortos. Mas Ele é aquele que traz vida. Ele é a própria esperança, o próprio amor, a própria compaixão em ação, trazendo vida na vida daqueles com os quais Ele teve esse encontro. E essas pessoas foram alcançadas pelo amor, assim como nós fomos também. Nós não encontramos Ele em carne e osso, mas nós tivemos um encontro pessoal no nosso espírito, com a presença do Espírito Santo nos chamando. Não fomos nós que os amamos primeiro, Ele nos amou primeiro e nos chamou para esse relacionamento, e a gente respondeu, porque nós sabemos que não há vida fora de Jesus Cristo. Ele é a vida, Ele é o amor, Ele é a paz, Ele é a prosperidade, Ele é a saúde, Ele é o eu sou instalado dentro de nós. E um desses episódios em que Jesus encontrou uma pessoa, está descrito lá em João 5, abra lá, por favor. João 5, a partir do verso 1. Para quem não conhece, essa passagem fala sobre um homem que havia 38 anos estava enfermo. Ele estava ali no tanque de Betesda, totalmente sem esperança, vendo a cada dia a oportunidade para ele ser curado mais distante. Mais um dia sem esperança, mais um dia em que eu não fui curado, mais um dia em que não chegou a minha vez. Mas quando Jesus entra em cena, e Ele já entrou na nossa vida, amém? Tudo muda. O próprio amor, a própria compaixão se manifestou àquele homem. João 5 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aleluia. E quantas vezes nós estamos aí, Jesus já nos deu um comando através da palavra, através de um testemunho interior, através do Espírito Santo, através de um homem, uma mulher de Deus que está aqui falando. Quantas vezes Ele já nos deu uma ordem e a gente continua com os nossos olhos no tanque, esperando
De tempo em tempo vai acontecer alguma coisa, nós não precisamos mais disso. Porque a própria fonte de água viva está dentro de nós para demolir, para destruir toda e qualquer limitação na nossa vida. Ele é o poder, está instalado dentro de nós. O que aconteceu com esse homem, 38 anos, tem gente aqui que não tem nem essa idade. Eu tenho, exatamente 38 anos, e isso me chamou a atenção. Eu falei, caramba, ele estava ali sofrendo há 38 anos, e não tinha ninguém para apontar um caminho, ou seja, para ajudar ele a entrar nessa água quando se mexia. Mas Jesus, vendo-o deitado, porque como nós lemos, ele conhece cada um de nós, cada uma das nossas limitações, e Ele está aqui nessa noite para dizer, ei, levanta-te, pega aquilo que não está bom, pela fé, hoje você está curado, hoje você está provido, hoje você tem aquilo que você precisa, que é a própria presença de Deus te inundando e fazendo que dentro de você, nós não precisamos de uma água parada se movimentar, porque já há um movimento aqui dentro de nós, a pessoa do Espírito Santo, que todos os dias quer comunicar algo, quer trazer algo novo, um renovo, algo que não é algo parado. Mas aquele homem, quando Jesus falou, ei, você quer ser curado? Ele tirou os olhos dele do tanque, que a qualquer momento podia se mexer, e olhou nos olhos de Jesus. E Jesus é a cura. Jesus é aquele que pode todas as coisas, porque na palavra está escrito que não há impossíveis em todas as suas promessas, e impossíveis são impossíveis. Mas para Deus não existe, Ele não conhece essa palavra. Não existe no dicionário de Deus a palavra impossível. Então a gente precisa nesse tempo tirar os olhos das oportunidades humanas, tirar os olhos daquilo que não, mas eu sei que essa pessoa falou que vai me ajudar, então eu estou esperando. Não espere por pessoas. Homens são falhos, pessoas são falhas, mas espere a direção que vem de Deus. Se Deus falou que aquela pessoa vai te ajudar, confie nele, mas se Ele não falou, continue com seus olhos nele, falando, Senhor, eu não estou vendo possibilidade, o anjo não está cantando a minha pedra, não estou vendo nada, mas o que o Senhor tem para me dizer nessa noite? Ele tem uma palavra específica para você nessa noite. Então fique atento, porque o Deus da esperança está nesse lugar para tirar toda e qualquer desesperança que possa estar incomodando o seu coração. Ele é. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Ele é Deus poderoso, grande, capaz de fazer hoje na sua vida. Quem crê, levante a sua mão. Aleluia, eu creio. Porque como eu falei, essa fonte de água viva é algo intenso, é algo que vem com força. Não é algo que é agitado manualmente, vou aqui mexer essa água, não. É algo que vem do Espírito, e isso determina que hoje é o dia de toda e qualquer limitação na sua vida ser aniquilada pelo poder do Espírito. Mas é para quem crê, porque pode ser em qualquer dia, mas nós temos que estar com aquele coração, Senhor, é hoje que eu vou ver a manifestação do Teu poder na minha vida. E se não for, mas Senhor, eu creio que é, e aí? O Senhor diz que não há impossíveis para aqueles que creem nas suas promessas. Está alinhado a palavra dele é hoje. E os religiosos questionaram. Logo em seguida, a gente vê ali que era sábado, né? Eu terminei no versículo 9. Mas aí continua. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar, e ele estava ali com um propósito específico, para
estabelecer o fim de uma limitação, o fim de uma era de prisão, o fim de uma escravidão naquela vida. E ele fez. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E Jesus falava somente a verdade e foi perseguido por isso. Mas eu quero dizer que muitas vezes, e talvez até a sua própria mente esteja te falando, mas não é assim, tem todo um processo. Para eu ser curado eu tenho que crer, eu tenho que ficar declarando. Eu acredito na palavra de Deus, eu acredito no poder da declaração, mas eu acredito que Deus também age imediatamente na vida daqueles que creem. E talvez nessa noite Deus tenha marcado o encontro com você, para que sua limitação seja extirpada da sua vida, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja mental. Eu creio no poder de Deus agindo nessa noite, imediatamente, enquanto a palavra dele está sendo pregada, há um poder fluindo e vem do próprio Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Não limite o poder de Deus. A cada encontro, a cada oração, a cada minuto da nossa vida, nós temos que ter essa expectativa que Deus está agindo, porque Ele está. E talvez você esteja tão voltado ali para as suas questões, para os seus problemas, e isso acontece nas nossas vidas muitas vezes, a gente fica fechado. Mas quando a gente pode olhar para fora e ver o que Deus está fazendo sobre a face da terra, Deus está agindo de uma forma tremenda. E o Deus que está fazendo grandes coisas lá fora é o mesmo Deus que vai fazer hoje aqui dentro, na vida daquele que crê. E não é religiosidade que pode parar a sua crença. Não é a sua mente querendo bugar aí, dizendo: mas ela está falando, mas será que é? Creia. Quem crê verá a glória de Deus ainda nessa noite. Deus me falou hoje, eu vou finalizar cadeias de pessoas que estão há muito tempo sofrendo com situações. São 38 anos, são 5, são 10, são 15, eu não sei. Mas eu sei que o Deus que falou comigo só fala a verdade. E Ele é fiel para cumprir. E Ele está aqui, vai fazer hoje, porque Ele está salvando hoje, Ele cura hoje, Ele liberta hoje. O meu Deus é esse, eu sei que também é o seu Deus. Não existe esperança sem a crença em Jesus Cristo. Quantos creem que Jesus é o Senhor das suas vidas? Levantem suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Se você crê, tudo é possível ao que crê. É isso que está escrito na palavra. Abra lá em Romanos 15, por favor. Romanos 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos ler mais uma vez para cair como uma flecha poderosa no nosso coração e isso queimar. E o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança está aqui nessa noite,
para encher. Só que para Ele encher, a gente não pode encher algo que já está cheio. A gente precisa se esvaziar. Se esvaziar de conceitos, de preconceitos, de formas, de maneiras. Assim como o Carlos, Deus falou com ele veio aqui e orou por joelhos. Eu creio que joelhos foram curados nessa noite, eu creio. Porque Deus está agindo e Ele precisa de corações disponíveis. E Ele não pode encher aquele que já está cheio. Nós temos que olhar o exemplo de Jesus, que se esvaziou, deixou toda a sua glória, tudo aquilo que Ele era de direito para vir a esse mundo e se entregar. E a gente precisa estar totalmente vazios de nós mesmos, para que o Deus da esperança nos encha de toda a alegria e paz no nosso crer, para que a gente seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o que nós precisamos nessa noite para ver aquilo que Ele prometeu e é fiel para cumprir.